vamos tentar conversar um pouco sobre essa questão das drogas. O que é mesmo droga? Tem outras palavras para chamar. Podíamos chamar, como se faz na academia, de psicotrópicos. Aquelas substâncias que têm afinidade com o sistema nervoso central. Esse seria o nome mais correto. Mas alguns chamam também de tóxicos. Mas tóxico fica um conceito mais complicado, porque veneno nas plantas é agrotóxico. Também podemos falar, como existe na polícia, delegacia de entorpecentes, mas nem todas as drogas, elas entorpecem, elas dão sono, são desmotivadoras. Enfim, o melhor nós chamarmos mesmo de drogas, sabendo que é um conceito limitado. E por falar nisso, a gente deve dizer que as drogas não têm um efeito igual. Cada droga tem na mente um efeito específico. Essas substâncias que têm alterado a cuca das pessoas. E este é um assunto que precisa ser estudado, que precisa ser pesquisado, para a gente não estar falando à toa. Algumas drogas são aceitáveis pela sociedade. Existem elementos culturais que permitem o uso e às vezes até o abuso destas substâncias. Quer um exemplo? O álcool, as bebidas alcoólicas. Elas são, em nossa sociedade, toleradas. Quase toda festa que a gente vai tem que ter bebida. Outro dia eu estava numa solenidade, ao final de uma primeira comunhão, de manhã. Seria um café da manhã na casa do garoto que fez a primeira comunhão. E na rodinha dos homens, eles comentaram: pô, não tem nem aí um negócio, não tem nem aí. O negócio que ele estava a dizer é falta de uma bebida. Como se Jesus Cristo, que chega pela primeira vez naquele coração, precisasse das bênçãos do álcool. O álcool na nossa sociedade é tolerado, como também o cigarro, mas cada vez menos. E existem aquelas que são associadas logo com crime, com destruição, com violência, como é o caso da maconha, da cocaína e mais recentemente do crack. É de se pensar, por que aqui é assim? Traço cultural, é verdade? Porque nos países árabes, muçulmanos, a bebida alcoólica é formalmente interdita, enquanto que o uso, por exemplo, do haxixe é permissível desde que seja dentro de um contexto social ou até mesmo religioso. As drogas têm, portanto, também um componente cultural muito significativo para a compreensão. Quanto ao aspecto legal, as drogas podem ser tidas como legais, aquelas que a lei permite, naturalmente, a plantação, se elas derivam de plantas da natureza, e elas podem ser também produzidas, as fábricas, podem ser armazenadas, transportadas, comercializadas, usadas. Aí nós estamos falando, e o exemplo pode ser as bebidas alcoólicas, porque elas existem, as destilarias, as fábricas de bebidas, o transporte e até, imaginem, a publicidade. Publicidade da droga. Use a droga, você vai ficar forte, famoso, etc. e tal. Também existe em relação à nicotina, que é o princípio ativo que existe, por exemplo, no cigarro. Estas são as chamadas drogas legais. Ilegais são aquelas que a produção, a comercialização, o transporte e até o uso são passíveis de punição pela lei
por isso é que é ilegal, pela lei está errado quem faz isso. Agora, quando vocês perguntam por que umas são legais e outras são ilegais, isto é muito complexo. Existe, inclusive, alguns países que discutem e aqui são dois termos muito importantes para a gente guardar, existem alguns que falam em legalização das drogas. O que é isso? Legalização das drogas é permitir que as drogas possam ser produzidas, armazenadas, transportadas, comercializadas e usadas. Então, quando se diz vamos legalizar, significa vamos permitir que esse processo possa existir. Há uma discussão muito grande a respeito hoje em alguns países, inclusive no Brasil, sobre a legalização da maconha. Seria assim como tem a tabacaria, para a gente comprar os derivados do fumo, o cigarro, o charuto, o cigarrilha, tabacaria. Existiria, por exemplo, a maconharia. Bastava que pagasse os impostos e você chega lá e dizia: eu quero 2, 3 baseados. Pesa e vende, paga e acabou-se. Legalização. O outro termo é a descriminalização. Descriminalização é se você usa droga e é uma droga ilegal, por exemplo, a maconha ou a cocaína ou o crack, isto era em alguns países, ou é em alguns países, proibido, é ilegal. Legalizar, a descriminalização, é não punir quem usa a droga por estar cometendo um ilícito, um crime. Descriminalização e legalização são termos distintos, pelo que nós acabamos de elucidar ou refletir. Então, apesar de nós estarmos falando, sempre falarmos drogas, na realidade isto é equivocado. Por quê? Porque, apesar do termo ser abrangente, pegar tudo, na realidade as drogas, elas têm efeitos diferentes. Então, existem drogas que promovem uma depressão, uma diminuição do estado de vigília, do estado de concentração, do estado de atenção. Essas drogas são comumente usadas para pessoas entrarem no estado de contemplação, no estado de lombra, é assim que as pessoas chamam. Alguns tipos de drogas têm esta dimensão, esse aspecto. É o caso, por exemplo, da maconha. Então, aquela mulher que diz assim pra gente: olha, ele estava maconhado, pulou o muro, foi aí subiu o telhado, pulou da outra casa, depois ele desceu, não sei o quê. Não é possível. Por quê? O estado de uso da maconha deixa o indivíduo, entre aspas, lesado, sem o ímpeto da força muscular, etc. Já um outro grupo de drogas são drogas que os indivíduos tomam por excitar, deixar todas as funções psíquicas exageradamente ativas. A atenção, a vigília, a memória, o olhar, o gesto, a atitude, os músculos. Um exemplo típico, a cocaína e os seus derivados, dentre eles o crack. O objetivo é levantar, é jogar para cima, é deixá-lo mais atento,
despertando mais, inclusive, até a própria libido, o desejo sexual, o apetite, a voracidade. E existem aquelas drogas, seria o terceiro grupo, que não tem nada com isso. Elas são chamadas de desagregadoras, que fazem com que o pensamento torne-se esgarçado, caótico. São as chamadas drogas alucinógenas. Elas provocam muitas distorções da senso-percepção. Então o indivíduo pode ter, por exemplo, um cheiro de perfume, escutar vozes, ver imagens distorcidas, fazer o que vulgarmente chamam fazer viagens. Essas são as drogas alucinógenas. Aqui no Brasil fala-se, por exemplo, no LSD. Portanto, as drogas não têm o mesmo efeito. E aqui nós poderíamos entrar num outro aspecto interessante sobre as drogas. É a questão da administração. Como é que a droga entra em contato com o organismo? Um modo da droga entrar em contato com o organismo é através do aparelho olfativo. Pode ser por via oral. O indivíduo toma. Aqui eu vou falar de uma droga que não se dá muita importância, mas é muito grave, que são os remédios psicotrópicos, os remédios para os nervos, que podem, em dosagens alteradas do princípio médico, para tomar um comprimido, a pessoa toma 5, 6 comprimidos, ela vai ter sobre o sistema nervoso uma ação diferenciada. Então, aí é o que a gente chama de ingestão. A pessoa engoliu aquela substância tóxica. Existe um outro modo que é através da injeção, através da inoculação. É quando ele injeta, através de aparelho, geralmente de aplicação, de seringas, aquela droga. Claro que o efeito será muito mais intenso conforme o tipo de uso que se faz. Pode ser, às vezes, por fricção na pele epidérmica, pode ser por introdução anal, pode ser por diversos outros modos, mas os mais frequentes são esses relatados ou que nós acabamos de destacar. Costuma-se dizer que a dependência pode ser física quando existem sintomas orgânicos objetivos. Por exemplo, a pessoa sente tremores, porque está fissurado, está querendo usar aquilo. Pode ser uma sudorese, um suor frio, pode ser uma taquicardia, o coração batendo de forma mais intensa, pode ser um ficar inquieto andando, pode ser alteração da respiração. Essa é a dependência física. E a dependência psicológica é aquela em que o indivíduo sente a vontade, nem sabe porquê, mas tem aquela vontade, aquele desejo e procura e quer e tal.